Olá, boa noite aos amigos da Gazeta do Povo. Eu sou o Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, em que examinamos os fatos mais relevantes do dia no Brasil e no mundo com um excelente time de comentaristas. E hoje eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, uma satisfação tê-lo aqui, inclusive, Daniel Vargas, direto de São Paulo, nos brindando com a sua presença. Tudo bem, Vargas? Um prazer conhecer os estúdios da Gazeta e um prazer participar do Última Análise aqui presencialmente. Isso aí, obrigado. Remotamente, professor Adriano. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês. Opa. E Júlia Luci, tudo bem, Júlia? Prazer tê-la aqui conosco. Tudo bem, professor, Fred, Vargas e a audiência. Boa noite. E como sempre, antes de dar início às discussões, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Assine a Gazeta do Povo. E vou te dar vários motivos. A Gazeta é o único jornal do Brasil com convicções muito claras. Elas estão lá no nosso site para você ler. Além disso, ela conta com um excelente time de colunistas e tem mais de 100 anos de tradição. E aqui vai mais um motivo para você virar nosso assinante e se viciar na Gazeta do Povo, a nossa promoção de aniversário. Isso mesmo, a Gazeta está comemorando 107 anos e quem ganha um desconto de 97% é você. Assinando a Gazeta do Povo agora, você paga apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. E para assinar é muito fácil. Basta clicar nos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, usar o QR Code na tela ou ainda acessar diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/oferta. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como este nosso programa Última Análise. E você que achou que a influência do banqueiro Daniel Vorcaro se restringia ao STF, ainda bem, porque uma reportagem da Gazeta do Povo revela que Vorcaro teria contratos de R$300 milhões com o Ministério da Saúde. Eis a matéria da Gazeta do Povo. A empresa de Vorcaro tem R$303 milhões em contratos com o governo Lula. E de acordo com o Ministério da Saúde, não há nada de errado com um contrato que está em voga há muito tempo. Será? Vargas, nós temos visto um suceder de fatos envolvendo essa investigação do Banco Master. A princípio, parecia uma crise restrita ali ao sistema financeiro, gestão fraudulenta de uma instituição financeira, mas aos poucos a cadeia de relações do Vorcaro está vindo a público agora com essa notícia de um contrato celebrado entre uma empresa que explora inclusive a questão de insulina, produz insulina e fornece essa insulina ao Ministério da Saúde. O Lula inclusive teria participado da inauguração da fábrica dessa empresa, que tem como principal acionista Daniel Vorcaro, mas também contou como sócio com o ex-ministro do governo Lula, Valfrido dos Mares Guia. O Lula esteve presente nesse evento de lançamento da fábrica, mas o Vorcaro acabou não comparecendo. Esse escândalo começa a ganhar cada vez mais a tinta vermelha do PT e mais petistas associados aí ao Banco Master? Eu acho que começa a colocar em xeque ou em risco, Fred, sinceramente, a República Brasileira. Porque o que começou em um primeiro momento, parecendo um conjunto de ilegalidades pontuais envolvendo a ação de um banco e as suas operações fraudulentas, investigadas, questionadas, logo começa a escalar e a cada novo dia a gente identifica um novo tentáculo. Primeiro, um conjunto de tentáculos jurídicos que envolvem de maneira muito profunda as altas lideranças do Estado brasileiro. Ministros do Supremo, direto ou indiretamente envolvidos. Ministros do Executivo, direto ou indiretamente envolvidos. E daqui a pouco começamos a perceber como isso contamina alguns dos pilares básicos do que nós consideramos, no projeto lulista de poder, o projeto social do Estado brasileiro. Então, daqui a pouco, o que parecia ser um problema financeiro se tornou uma ameaça aos direitos previdenciários dos nossos mais vulneráveis grupos sociais, que são os aposentados do INSS. Um direito garantido pela Constituição vira lastro para financiar um conjunto de falcatruas de um banqueiro. E daqui a pouco nós começamos a perceber que não só essa base social, mas a base econômica do também projeto social do governo, com esses projetos e políticas de desenvolvimento produtivo que querem selecionar campeões mundiais ou estimular um conjunto de empresas que operem em áreas estratégicas, supostamente a produção de
insulinas e produtos na área de fronteira. Agora o Ozempic vai perder sua patente a partir de março, se abre o mercado, e aqui é importante o brasileiro e o Estado se posicionarem. Novos apoios são dados a uma empresa e de repente quem é que está envolvido? Vorcaro outra vez. E daqui a pouco a gente começa a se perguntar, não é se nós já conseguimos identificar os limites da falha do Vorcaro, dos seus abusos, mas é onde o Vorcaro não está presente dentro da estrutura do Estado brasileiro, porque já não é mais um conjunto de falhas pontuais, já é um conjunto de relações que colocam em xeque aquilo que nós consideramos o papel de uma república democrática nas bases da Constituição de 88. Porque, veja, o projeto social foi corrompido para virar uma estrutura de corretagem financeira de um banqueiro com a sua relação de advogados e economistas amigos. O projeto de desenvolvimento industrial foi corrompido, com um conjunto de decisões estratégicas que, quando a gente observa, protegem mercado, garantem compra para uma empresa outra vez associada ao mesmo banqueiro. E daqui a pouco tudo isso é integrado com um conjunto de amigos que estão hoje sentados na cadeira do poder. A grande pergunta, Fred, diante de uma situação dessa, é como nós podemos identificar uma saída dessa estrutura para começar a combatê-la e, a partir daí, criar as bases para a sua correção. E fazer isso, Fred, eu acho que esse é um ponto que merece ser cada vez visto com mais atenção e cuidado do Brasil. Não como parte de um jogo ou de uma guerra entre direita e esquerda, por mais legítima que ela seja. Porque o que está agora sendo apontado como falha não é um problema particular de uma ideologia, é um problema do Estado brasileiro. É a República Brasileira que está sendo surrupiada por um conjunto de escândalos em cascata. É um sistema que foi colocado em jogo e que ameaça agora valores que deveriam ser centrais para todo e qualquer cidadão no Brasil, independente da sua ideologia. Nós não estamos falando de uma preferência ideológica, nós estamos falando de uma violação fundamental àquilo que é mais básico em um Estado de direito, de violações sistêmicas que cada vez mais colocam diante de nós uma luz, eu não diria mais amarela, quem sabe uma luz vermelha. Perfeito. Obrigado, Vargas. Júlia, hoje o ministro Dias Toffoli soltou uma nota pública justificando por que ele está conduzindo essas investigações do Banco Master, dando ali uma nota até longa, com uma série de justificações em relação, à manutenção das investigações no Supremo Tribunal Federal e no gabinete dele. Me parece que, nesse caso, eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Ele está querendo mais controlar, e ele diz o seguinte, olha, vou acabar as investigações para então avaliar se cabe manter esse processo no Supremo ou se eu vou então fazer a remessa para o primeiro grau. Diante de tantos fatos e tantos personagens surgindo, essa questão agora do próprio Ministério da Saúde, que se desconhecia esse contrato, parece muito mais que o ministro Dias Toffoli está preocupado em controlar as investigações para fazer uma gestão de danos e impedir que surjam novos fatos que possam atingir, seja ele, ministro do Supremo, Alexandre de Moraes e outros integrantes do alto escalão da administração federal? Com certeza, né, Fred? E assim, todo mundo concorda com isso. Essa que é a questão. Isso já está precificado, tão precificado que o ministro Fachin, que hoje já é apelidado de ministro Fraquim, ele precisou adiantar o retorno dele a Brasília exatamente para começar, para tentar conter um pouco dessa crise, Acontece que o ministro Dias Toffoli ele já não tinha credibilidade. Ele já é visto como a pessoa que enterrou a Lava Jato, que perdoou dívidas milionárias. Então ele já não gozava de uma boa reputação. A questão do Master veio para sacramentar o que todo mundo sabe sobre ele. Ele é uma longa-manos do PT, sempre foi. Ele age em interesse próprio, ele tem interesse próprio na questão do Master e, por óbvio, ele avocou para si esse processo que sequer deveria ter ido para o Supremo. A suposta participação do deputado não é o ponto central do caso. Então, desde o princípio, já deveria ser uma ação no primeiro grau, e aí a gente precisa fazer aqui um parêntese no seguinte sentido. Podem ter certeza que descendo ou não para o primeiro grau, porque nós temos cenários
e que vão se configurar a depender das peças políticas que estiverem jogando, tá? Podemos ter certeza que tudo o que tiver sido levantado durante o período em que esteve no Supremo, se sair de lá, vai ser questionado. Toda a legitimidade dessas provas, tá? Tudo, os depoimentos que foram coletados, as mensagens de celular que foram captadas ali, capturadas ali, absolutamente tudo, porque você tem um vício insanável que é o vício do foro. A gente tem tanto problema de legalidade nesse processo como um todo, mas o foro talvez seja o primeiro de todos. Então, nós estamos possivelmente acompanhando uma nova Lava Jato, em que a gente sabe, o Brasil sabe quem esteve envolvido, quem ganhou o quê. Pode ser que uma cabeça ou outra ali role, porque faz parte do script, até para dizer o seguinte, não, esse aqui o problema está resolvido, está aqui a cabeça de fulano de tal. E aí, quem sabe, até pode ser a cabeça de um ministro, porque a gravidade é muito profunda e está incomodando muito o PT. Então, se for necessário, eles entregam a cabeça de um ministro. Então, é algo que está, sim, sendo discutido já. Mas vai ficar por isso mesmo. No final das contas, tudo vai ser anulado. Infelizmente, é o que hoje a maior parte dos brasileiros acredita. A maior parte dos brasileiros sabe que o Brasil é o país da impunidade. Sobretudo os ricos. Para os ricos, para os que são de colarinho branco. Não tem. Não existe prosseguimento nas ações. Né? E aí, para todas as pessoas que têm percebido processos do judiciário que estavam sendo praticados durante o processo do dinheiro e todas as condenações que aconteceram ao arbítrio da lei, sem o respeito às garantias individuais mais básicas, né, e basilares do direito, como ampla defesa, contraditório, juízo natural, né, o juiz natural da causa. Tudo isso que a gente está vendo agora no Master já tinha acontecido no 8 de janeiro. Mas agora, a parcela da população que não foi tocada pelo 8 de janeiro, porque se enxerga como esquerda ou então se classifica como antibolsonarista, essa outra parcela está se dando conta do monstro que ela ajudou a cultivar. E dentro dessa parcela da população está a imprensa da grande mídia. Porque hoje eles estão sentindo na pele. Ontem mesmo o ministro Alexandre de Moraes soltou uma nota com uma mensagem subliminar de ameaça ao Metrópolis. O Metrópolis sabe que houve uma ameaça ali. E isso está acontecendo o tempo inteiro. O Fachin disse que as críticas à condução, ligação do Master, são críticas ao Supremo. Toffoli falou que os ataques que ele vem sofrendo são mais exemplos de ataques reiterados, orquestrados e comuns em relação à corte, porque eles são os cretinos, não existe outra palavra. A pessoa tem que ser muito canalha para achar que ela é o órgão, para achar que ela é o poder judiciário em si, para achar que ela não deve ser criticada. É além daquilo que a gente vê em monarquia, né? A lei sou eu, o rei nunca erra. Vargas está completamente correto. Esse caso do Banco Master é o fim da República Brasileira, porque tudo que está acontecendo é tudo menos republicano. Você vê o capitalismo de compadrio no favorecimento de empresários a terem acesso aos órgãos do governo, a terem acesso a contratos milionários. Você vê um relacionamento ali que acontece com os chefes dos 3 poderes para negociar o que é melhor para eles. O que isso tem a ver com a República? Nada, gente. Nada. Então, assim, que bom que o Nicolas iniciou um movimento e que tenha sido apenas o início mesmo, porque o escândalo do Master, agora sim, ele tem condições de tocar a sociedade como um todo, e quem sabe a sociedade como um todo começa a acordar e perceber que os excessos praticados contra um, mais cedo ou mais tarde, serão praticados contra todos.
Perfeito, Júlia. Senhor Adriano, hoje saiu uma notícia de que os procuradores da República estariam incomodados com o Procurador-Geral da República em relação à falta de uma defesa enfática da competência dos procuradores para apreciar esse caso, né, a competência do primeiro grau. E eles identificam uma certa inação por parte do Paulo Gonet. Nessa semana até nós discutimos no Sem Rodeios, e aqui também na última análise, a questão do impeachment de 3 ministros da Suprema Corte do Chile, em que a própria Associação Nacional dos Magistrados Chilenos saíram essa associação em defesa da magistratura chilena e congratulando o Senado chileno pelo impeachment desses 3 ministros, dizendo, olha, nós não podemos compactuar enquanto classe com a conduta desses integrantes da Suprema Corte que macularam a imagem da magistratura chilena perante a sociedade chilena. De outro lado, aqui no Brasil, nós temos visto a própria Associação dos Magistrados Brasileiros silente quanto a esses graves escândalos envolvendo inclusive ministros do Supremo. Eu tive a curiosidade de acessar o site da associação e uma das últimas manifestações envolvendo algum episódio polêmico envolvia, por coincidência, o ministro Ricardo Lewandowski. Mas não em relação ao contrato que ele celebrou com o Banco Master, mas em relação àquela fala dele dizendo que a polícia prendia mal e por isso o judiciário soltava. Ou seja, você veja que ela saindo em defesa do ministro e não, né, em defesa da sociedade. A gente sabe que o medo tem imperado, especialmente depois da criação do CNJ, em uma parcela da comunidade jurídica, especialmente dos juízes, e no CNMP em relação aos promotores. Mas a falta de uma ação dessas associações de classe, desses corpos intermediários, como diria o próprio Tocqueville, né, da sociedade, não refletem um problema para além de uma crise do Estado, como bem colocado pelo Vargas, uma crise da sociedade brasileira, enquanto uma falência, né, de outras entidades da sociedade civil brasileira que deveriam se posicionar também, né, diante desses casos. A Transparência Internacional até tem feito algumas críticas pontuais, mas não precisaríamos ver, para a coisa mudar realmente, uma pressão maior da sociedade civil como um todo no Brasil? Olha, Fred, vamos por partes, assim. Você trouxe muitas questões muito importantes e complexas. Aí temos falar sobre a atuação do Ministério Público, de associação, da sociedade. A gente precisa demarcar o seguinte. Primeiro, a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. É uma corte que deixou de ser constitucional, ela é uma corte acima da Constituição e política. Então, nem corte no sentido de um órgão do judiciário estranho e aterzeitar a neutralidade em relação às disputas, inclusive políticas. Não, a Suprema Corte nem ativismo mais se pode chamar da atuação dela. A Suprema Corte no Brasil, ela atua como um braço político autônomo, cujos julgamentos, inclusive, passam a ser negociados em uma mesa política. Olha, eu ajudo o governo em tal coisa, você me ajuda em outra. Isso é uma tratativa política. Olha, eu vou, por exemplo, manter na época a CID, porque o governo precisava. E esses ajustes, eles vão sendo feitos, portanto, a partir de uma concertação política. Isso, portanto, já deixou de ser uma corte constitucional e passou a ser um órgão político, burocrático, não eleito, tendo apenas a toga, um órgão togado, que não é um órgão judicial propriamente dito. E tanto isso é verdade, Fred, que, por outro lado, no Brasil instaurou-se essa coisa anômala, antidemocrática, uma arma bastante perigosa chamada processo estrutural. Esse processo estrutural nada mais é do que o judiciário, através do Supremo, entrando em políticas públicas, dizendo o que pode ser política pública ideal, o que não pode, determinando ao executivo e ao legislativo como agir, se colocando como um poder não eleito, repito, acima do executivo e do legislativo, inclusive determinando políticas públicas. Isso você tem visto muito
por exemplo, Flávio Dino na questão das emendas, a questão do próprio ministro Fachin em relação à segurança pública no Rio de Janeiro, e medidas, portanto, anômalas, absolutamente inconstitucionais e, sobretudo, antidemocráticas. Essa é uma realidade. A segunda realidade, para a gente entender bem o que se passa no Brasil, é que o Supremo se substituiu à Constituição, mas de uma forma, no processo político, em que foi beneficiado pela polarização. Veja que o fortalecimento do Supremo nos últimos tempos coincide com a polarização política. E nos últimos 4 anos, no governo Bolsonaro, isso se tornou mais enfático. E, portanto, o Supremo passou a ter um lado político, as esquerdas abraçaram esse lado político, porque se beneficiaria, empoderaram alguns ministros e eles perceberam que eram deuses versados no bem e no mal, e passaram, portanto, esses ministros a terem um poder e instrumentos que não previstos na Constituição, não previstos na legislação, como esse tal inquérito do fim do mundo, inquérito da fake news, inquérito dos atos democráticos, que passam a ser utilizados como uma forma de garrotear a sociedade, de intimidar a imprensa, agora intimidar agentes públicos, vou colocar agentes públicos do CAF, da Polícia Federal, do COAF e da Receita neste inquérito dos atos democráticos, porque é antidemocrático investigar qualquer agente público, enfim, ou tomar nota de lavagem de dinheiro ou o que for que envolva parentes de ministro, quer dizer. Então, essa passou a ser portanto, uma disfuncionalidade da nossa democracia. Nós temos um Supremo Tribunal Federal descontrolado, no sentido de não ter controle nenhum, à margem da Constituição, se sentindo acima dela, em que qualquer crítica que se faça aos seus atos administrativos ou atos jurisdicionais anômalos, qualquer dessas críticas é considerada antidemocrático, um ataque à democracia, e, portanto, a imprensa está sofrendo os efeitos daquilo que ela própria endossou durante esses anos de exceção com qual o Supremo Tribunal Federal atuou contra esses tais atos golpistas, e a imprensa dizendo, não, é só um pouquinho, não, olha, isso é uma situação excepcional, como se o abuso de poder em qualquer república pudesse ser só um pouquinho ou legal, como, por exemplo, aquela questão da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu cláusula constitucional pétrea, da proibição da censura prévia, dizendo, não, é só até 30 de outubro. Quer dizer, criou-se uma excepcionalidade constitucional no Brasil absurda. Então, Fred, primeiro que é esse o contexto que nós estamos vivendo. Por outro lado, o Ministério Público, que se sente postergado na primeira instância, e a Procuradoria-Geral da República na instância superior, essa é omissa nessa gestão do Paulo Gonet, ela tudo endossa. E aí, veja, como é que você acalma no patrimonialismo brasileiro, como é que você acalma esses agentes públicos? O Supremo vai, através de um ato monocrático, e libera recursos do teto de gasto, que já é uma balela, do arcabouço fiscal, que é uma ficção, libera recursos para os próprios agentes públicos. Então, o dinheiro que o Ministério Público recebe não precisa prestar contas, não tem limite, e aí você vê penduricalho de tudo que é jeito sendo concedido por essas instituições. E isso é uma espécie de um cala-boca institucional. Por outro lado, por que é que magistrados não se colocam, associações de magistrados? Porque todos terminam tendo bastante medo do CNJ. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional do Ministério Público, mas sobretudo o de Justiça, eles foram criados com a função justamente de acabar com o corporativismo e ter um controle externo da sociedade, da atividade administrativa,
do judiciário, evitando os abusos que eram muito corriqueiros, a falta de sindicabilidade e de aplicação de sanções a juízes. E o que foi que o CNJ terminou se transformando? Se transformando, na verdade, do grande órgão corporativista. Os representantes da OAB que lá vão, por exemplo, não cumprem este papel fiscalizatório, fazem daquilo ali conexão para fins profissionais. E isso terminou transformando o CNJ num grande, digamos assim, num grande cartório, em que são punidos os juízes, não por prática administrativa só, mas por incômodo político. Tanto que nós tivemos no processo eleitoral passado juízes sendo silenciados, proibidos de usar rede social. Aliás, nesse ponto, inclusive, acho que juiz usar rede social para fins políticos não é papel de juiz. Mas, de toda sorte, muitas vezes havia nessa medida um viés político. E isso aconteceu com a juíza de Minas, né, a Ludmila Grilo, que acabou sendo aposentada, e muito do que ali se via era uma questão política por trás, né? Então, é esse o cenário, sabe, Fred, que nós temos vivido no Brasil. O judiciário, ele termina sendo não um fator de equilíbrio institucional, mas ele passa a ser um agente político no processo, com atuação política. E, nesse sentido, nós terminamos tendo, que aqui já foi dito, uma degradação da República, uma degradação da democracia brasileira. E essa degradação da democracia brasileira, ela tende a ampliar. E só para terminar, esse caso do Vorcaro, por exemplo, que foi aqui citado, do Banco Master, primeiro que eu nunca vi ministro do Supremo tendo que publicar uma nota para explicar sua atuação jurisdicional. Muito estranho. Ou seja, sentiu. Eu nunca vi. Um juiz ele se explica nos autos. E não é explicar, ele decide. E o instrumento que ele tem é a fundamentação. A fundamentação das suas decisões são justamente os elementos de convicção que formam a legitimidade da decisão que ele toma. Ora, quando ele precisa emitir uma nota pública para justificar a jurisdição que de fato ele não possui, e para dizer, e outra coisa, para justificar-se juiz de um processo que ele está todo enrolado, ele, irmão, família, quer dizer, isso é uma aberração que, na verdade, deixa o Supremo nu exposto, é um striptease público, diário do Supremo Tribunal Federal. E aí, mas isso é um ataque à democracia. Que democracia é essa? Que república é essa em que a Corte Constitucional Brasileira está assim exposta, sendo questionada em atos gravíssimos e acusada ainda de acobertamento? Perfeito, obrigado, professor. E hoje tivemos a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. E o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, deu uma entrevista com uma leve provocação em relação ao Tarcísio de Freitas, dizendo que ele deve ter gratidão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não submissão. Vargas, você acha que o governador de São Paulo está sendo submisso ao reafirmar a sua reeleição no Estado de São Paulo e não tentar alçar o voo presidencial? Olha, dois comentários, Fred. O primeiro em relação à posição do Tarcísio, o segundo em relação à posição do Kassab. Em relação ao Tarcísio, a gente sabe que uma das características mais comuns da política ordinária é a traição. Muito comum. Aliados sempre feitos com base nas circunstâncias do momento e parcerias logo refeitas ao sabor da mudança do vento. Me surpreende particularmente ao ver a postura do Tarcísio uma certa consistência dele, de mesmo nos momentos mais delicados, sempre reafirmar, com uma certa humildade até, que ele se tornou ministro de Estado graças ao reconhecimento e a aposta feita pelo presidente Bolsonaro.
Do mesmo modo, se tornou governador do estado economicamente o mais importante do Brasil, também a partir da construção feita pelo presidente Bolsonaro, que inclusive o estimulou e o indicou para essa posição. E em todos os episódios em que Tarcísio foi testado para se manifestar em circunstâncias em que o presidente Bolsonaro enfrentava uma situação delicada, ele não titubeou, inclusive pagando custos políticos, de se expor com autoridades, com presidentes, ou melhor, com ministros de tribunais superiores, mas mantendo uma linha que é algo muito incomum na política, em qualquer país, mas sobretudo no Brasil. Então, se isso é a melhor maneira de se comportar na política, Fred, eu deixaria para os eleitores decidirem. Mas o que me parece importante referenciar é que, num contexto de grande crise moral, de dificuldade de discernir quem é correto, quem não é, quem tem integridade, quem não tem, a postura do governador Tarcísio em relação ao presidente Bolsonaro é da mais alta dignidade desde o primeiro momento em que ele se apresentou na política. Agora, vem o segundo comentário feito pelo secretário de governo Kassab, presidente do PSD, que veio a público hoje e disse que o Tarcísio deveria separar gratidão com a autoafirmação do seu projeto, da sua autoridade. E à medida em que ele estressa demais a necessidade de estar sempre bem alinhado e bem tratado com o Bolsonaro sobre os seus próprios passos políticos, estaria fragilizando a construção do seu próprio projeto e da sua própria autoridade na política. Aqui eu acho que é importante também ver duas dimensões, Fred. A primeira é a seguinte: em uma prévia eleitoral como essa em que a gente vive, um líder com a experiência do Kassab não faz um comentário desse em vão. Me parece que a preocupação central do Kassab não é exatamente contribuir para o aprimoramento do personagem político Tarcísio, para crescer na sua trajetória profissional. Ao contrário, ele está sinalizando um afastamento dessa aliança que foi construída em São Paulo. Ele foi secretário de governo, apoiou e foi fundamental para a eleição do Tarcísio, mas desde o primeiro momento em que o mandato do Tarcísio foi avançando, esse afastamento do Tarcísio com o Kassab é algo que tem sido noticiado. E agora chegamos num momento crítico em que o Kassab, também como líder de um partido que é um dos mais influentes do Brasil, naturalmente está calculando qual vai ser o seu próximo passo. Talvez tivessem duas opções na mesa que agradariam a trajetória política do Kassab. A primeira é o Tarcísio saindo à presidência da República, ele concorreu ao governo do Estado, mas ele já percebeu que isso é improvável no momento. A segunda, o Tarcísio saindo à reeleição, o Kassab eventualmente concorrer como seu vice. Mas ele também já percebeu que a afinidade do Tarcísio com o seu atual vice-governador é algo que parece muito estreito e tudo indica que o Tarcísio, saindo para a reeleição, deve manter a mesma chapa. O que significa que, do ponto de vista do Tarcísio, nesse momento, manter-se absolutamente alinhado, simpático ao Kassab, talvez não parece ser o projeto mais seguro ou que melhor abre as portas para o seu reposicionamento político com mais autonomia no próximo ciclo eleitoral. O que explica a postura do Kassab de fortalecer na chapa do PSD 3 candidatos possíveis com grande força, governadores de estados influentes, para entre eles decidir quem é que vai ser o cabeça de chapa, eventualmente outro que seja o vice. Agora, o segundo comentário que eu termino diz respeito à própria posição do Tarcísio nesse quebra-cabeças, em particular em relação ao Kassab. E o Tarcísio, eu acho que aqui também tem que ser dito, me parece que ele não sabe exatamente qual projeto ele quer. Porque entre essas idas e vindas, nós já estamos em final de janeiro. E, portanto, chegando ao período final do ciclo de posicionamento das alianças. Às vezes ele sinaliza, ou ele tem reforçado, que a sua prioridade é a reeleição em São Paulo, mas também faz gestos, faz movimentos, faz conversas que deixam a porta aberta para uma possível candidatura presidencial. Então me parece que se há algo nessa mensagem do Kassab que talvez merecesse um pouco mais de atenção pelo Tarcísio, é o Tarcísio se posicionar de maneira definitiva.
Porque agora os seus aliados já estão se posicionando. E se ele não o faz, isso também começa a influenciar as posturas que as demais pessoas vão tomar. Então, chegou o momento do Tarcísio dizer se ele vai de fato concorrer à reeleição, ele tem sinalizado que sim, mas sempre deixa um ponto de interrogação. Ou se vai apoiar, como tudo indica, Flávio Bolsonaro, e de que maneira ele espera que esse projeto seja um projeto vencedor para o futuro. Perfeito, Vargas, obrigado. Júlia, essa declaração do Kassab é uma tentativa de afastar o projeto do PSD da direita, criar aí uma barreira muito clara, deixando uma mensagem para o eleitor, falou, olha, o bolsonarismo está aqui à direita, o PSD vai trilhar um caminho mais ao centro e, inclusive, estamos aqui abandonando o Tarcísio, que vai embarcar na candidatura do Flávio? Olha, o Kassab, ele acrescentou na declaração dele que o Tarcísio vai ter um único candidato à presidência da República, que é o senador Flávio Bolsonaro. Então, esse movimento todo que o Kassab fez, e a gente precisa sempre lembrar que nós estamos falando de uma águia política, né? De uma pessoa que fez um movimento que trouxe modificações para palanques estaduais de uma forma profunda, né? E que pode ser que o PSD não lance o seu próprio candidato. Porque o movimento do Caiado de saída de entrada no PSD, ele está falando muito mais sobre a Federação União PP do que a possibilidade de ele vir a ser candidato à presidência da República, né? Porque já se sabe que existe um eleitorado no Brasil que é uma direita. A direita no Brasil, ela é maior que o bolsonarismo, diferente da esquerda, onde o petismo, o lulismo é maior que a esquerda em si, né? No Brasil, não. Você tem um espectro de direita mais alargado, começar pelo centro-direita, né? E os 3 governadores que estão lá, eles estão transitando exatamente nesse espectro mais alargado. O Eduardo Leite, ele inclusive peca um pouco ali da centro-esquerda também, né? Mas ele tem voto do centro e ele tem voto da centro-direita e as pesquisas, as simulações de cenários sempre deixam isso muito claro. O Eduardo Leite, ele hoje nas pesquisas, ele aparece ali em primeiro ou em segundo lugar, mas ele aparece sempre pegando o segundo voto, né? Então, ele não é necessariamente o primeiro voto, porque ele não é aquele voto assim, da pessoa de direita ele é a primeira opção, ou ele é a primeira opção, não, mas ele acaba sendo a segunda opção, tanto para a esquerda, como para o centro, como para a direita, né? E é uma postura, é um posicionamento bem diferente de a gente ver hoje em dia no Brasil. Mas, enfim, o fato é que o Eduardo Leite também pega voto à direita, o Caiado é bem direita, o Caiado é direita desde sempre, é importante que a gente fale sobre isso. O Caiado, ele não é um fenômeno de redes sociais, ele inclusive foi candidato à presidência da República em 89, ele sempre se posicionou contra o PT, ele sempre foi a favor de uma segurança pública nos moldes do que a direita segura, e ele sempre foi pró-agro também, né? Então, o Caiado, indiscutivelmente, ele é o candidato mais à direita desses 3. E o Ratinho, ele tem uma capacidade, uma habilidade de comunicação que é o que diferencia em relação aos outros 2. Inclusive, a família tem rádio no Nordeste. Então, ele consegue chegar, ele consegue ter uma capilaridade numa região que esses outros 2 candidatos não chegam, são muito pouco conhecidos. Por isso que hoje eu vejo que o PSD, ele tem uma situação muito confortável de se concluir que é mais interessante sair sozinho no primeiro turno, eles têm nomes ótimos para isso, e aí, neste caso, eu arrisco que seria o Ratinho. E se ele concluir que não é interessante, e essa decisão pode ser tomada um pouco mais para frente, e vai decidir, e vai ser
levado em consideração principalmente o desempenho do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas de opinião, né, no crescimento dele ali, e também no enfraquecimento de Lula, o Kassab pode simplesmente decidir não soltar ninguém no primeiro turno e cobrar participações em palanques, né, e estar em chapas majoritárias estaduais, como ele já está em algumas, né, mas ele pode reivindicar novos espaços, novas segundas vagas de Senado, novas suplências, novas vice-governadorias, exatamente porque ainda tem essa carta na manga, que é retirar uma possível candidatura à presidência da República. Então, assim, a grande questão aqui é que existem várias possibilidades, tá? E o brasileiro, e isso já foi captado também em diversas pesquisas de opinião, aquela parcela da população que ainda está indecisa, e é ela que vai decidir no final das contas, que hoje está girando em torno de 8% do eleitorado brasileiro, que pode ir para a esquerda ou pode ir para a direita, né, que muitos, inclusive, votaram no Bolsonaro em 2018 e já não votaram no Bolsonaro em 2022 mais. Eles não têm uma paixão ideológica, né? Eles são mais motivados por questões circunstanciais. É esse 8% que vai dar o sinal para o PSD. Se o PSD perceber que o Flávio consegue se conectar e consegue crescer em boa parte desses 8%, porque ninguém vai pegar a unanimidade desses 8%, mas se o Flávio conseguir pegar 6%, tiver numa expectativa de pegar 6%, 7%, 5%, aí o PSD pode retirar de cara essa candidatura, né? Ou então, se não der tempo mais, se a chapa já tiver sido registrada, aí eles vão fazer um jogo ali no palco, né, no momento em que tiver debate, em que eles vão atuar juntos para destruir a candidatura do Lula. Então, assim, eu concordo com o Vargas quando ele faz essa retrospectiva da atuação do Tarcísio, em que ele sempre destacou a lealdade que ele tem ao presidente Bolsonaro, o reconhecimento que ele tem de que foi o espaço que o Bolsonaro deu para ele que fez com que ele conseguisse essa projeção. Eu, particularmente, nunca percebi um sinal de traição por parte do Tarcísio, e eu falo isso em todos os programas. Muitas vezes as pessoas que não são do meio político, elas acham que, pelo fato do Tarcísio ter ido a um evento em que o Lula estava presente, então, a partir daí, ele se torna um traidor. Ah, então ele bateu palma quando o Lula chegou ao palco, sabe? São comentários assim que demonstram a imaturidade política da pessoa que está fazendo um comentário, porque ela não entende o perfil institucional que todo político tem que cumprir. Então, eu nunca vi um sinal de traição, de deslealdade do Tarcísio, muito pelo contrário, eu sempre percebi o Tarcísio com muita responsabilidade em relação ao governo do estado de São Paulo, e isso fez com que, em diversos momentos, ele tivesse que ter uma postura mais discreta, porque senão já teriam dizimado ele, já teriam aberto processo de impeachment contra ele. Então, ele conseguiu se manter no jogo, fazendo entregas contundentes, por isso ele é aprovado pela população, e sempre que necessário, ele também esteve ao lado ali do presidente Bolsonaro, né? Então, assim, o Tarcísio é totalmente carta fora do baralho? Ainda não. Ainda não. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: o Tarcísio não se lança para disputar com o Flávio. Esse cenário é um cenário que não existe. É claro que as pesquisas têm que fazer essas perguntas, mas o Tarcísio depende do bolsonarismo para ter chance, para chegar num segundo turno. E a última pesquisa que a gente viu da Paraná Pesquisas, que inclusive foi divulgada hoje, Fred, não sei se você vai trazer essa pesquisa aqui, mostra que no segundo turno, a maior margem para crescimento e bater no Lula e derrotar o Lula está ao lado do Tarcísio e não do Bolsonaro. Então, assim, como isso, do Flávio, então, como isso vai ser trabalhado por essas lideranças todas, ainda muita água vai rolar e passa pela negociação dos palanques estaduais. Eu, por exemplo, acredito que Caiado é candidata ao Senado, tá? A mulher, sabe, o apoio ao
Vilela, que é vice dele, para ganhar o governo no estado de Goiás. Aí, dessa maneira, ele consegue acomodar o grupo dele e ter mais espaço ainda para continuar a trajetória política dele. Perfeito, obrigado, Júlia. Professor, essa declaração do Kassab, uma espécie de provocação ao Tarcísio, seria uma tentativa de demovê-lo da ideia de concorrer à reeleição e tentar alçar esse voo maior da presidência? Até porque, para o Kassab, o Tarcísio seria o candidato ideal, né? E, inclusive outros membros aí do Centrão, o próprio senador Ciro Nogueira. Você acha que seria ainda o Kassab tentando insistir na ideia do Tarcísio concorrer à presidência? Ó, Fred, o que o Vargas e Júlia falaram, eu acho que dá bem o tom dessa posição do Kassab, mas é preciso lembrar alguns aspectos. Antes do Kassab, Tarcísio. São Paulo teve uma experiência recente e outras no passado sobre essa questão de traição na política. Mais recentemente, o Dória teria, na prática, traído seu padrinho político, Geraldo Alckmin, e quase acabado a carreira política do Alckmin. Implodiu o PSDB, porque quando ele foi prefeito, depois governador em São Paulo, ele trai o Alckmin, a tal ponto que o Alckmin teve que sair do PSDB e foi para o PSB, e essa traição resultou também num conflito com os caciques nacionais do PSDB, como Aécio Neves, enfim, e outros. No final das contas, o PSDB virou esse partido insignificante na prática. Lá no passado, também essa questão da traição, aos que se lembrarem, se não pesquisa aí no Google, se não são tão se vocês forem muito jovens, recorde o que aconteceu com o Maluf e o Pita. Pita era secretário de Finanças do Maluf, o Maluf o fez prefeito de São Paulo e ambos romperam, terminaram os dois se destruindo. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro, que era a antiga o César Maia e o Conde, mesmo processo. Então, obviamente que o Tarcísio, ele sabe que a eleição dele para governador, aliás, a própria candidatura dele, foi criada pelo Bolsonaro. Bolsonaro o fez governador. E o Tarcísio, o eleitorado dele, original, a base de apoio dele, de sustentação, é o bolsonarismo. De maneira que uma traição ao Bolsonaro significaria a destruição da vida política do Tarcísio. O povo não gosta de traidor. O Tarcísio teve, de um lado, a gratidão e, de outro lado, a sensibilidade política. Obviamente, sempre tem em política as sereias que ficam cantando no ouvido, e o Kassab é mestre nisso. Vocês recordarem, o Kassab, ele foi prefeito de São Paulo, ele era vice do José Serra. Quem o fez prefeito foi o Zé Serra. E o segundo mandato do Kassab, quando ele foi eleito, ele gastou praticamente todo o segundo mandato para criar o PSD. Ele esqueceu de ser prefeito e quis ser dirigente partidário, e ter um partido para chamar de seu. Então o Kassab, ele transformou o PSD numa espécie de PFL do passado, uma sigla que cabe todo mundo lá dentro, que não tem compromisso ideológico e tem só uns ajustes políticos de busca de poder. O PSD ele é o típico centrão mesmo, um partido que ele é esponja, ele é como água, ele pega qualquer forma desde que fique no poder. A tal ponto que o Kassab ele conseguiu conciliar o PSD sendo governo do Lula, base de sustentação, e sendo ele o braço político do Tarcísio em São Paulo. Então ele consegue se equilibrar em canoas diferentes. Obviamente que para ele o ideal seria o Tarcísio candidato, porque ele, Kassab, teria uma influência grande no processo. Mas quando o Bolsonaro, ele preso, sendo colocado fora do jogo político, ele lança um filho candidato, qual é o grande ativo político do Flávio Bolsonaro? É o sobrenome.
E é impressionante nessas pesquisas como esse sobrenome ele tem uma densidade política imensa. O Flávio, nas pesquisas, ele hoje tem um empate técnico com o Lula. E isso, se nós formos imaginar o significado político do processo, isso exclui de antemão qualquer outro concorrente na direita. Agora, é óbvio que, por exemplo, eu sou daqueles que entendo que no primeiro turno, quanto mais candidato, melhor, porque isso fortalece a possibilidade de um segundo turno. Quando você tem apenas dois candidatos disputando, você já antecipou, portanto, a eleição em um turno só, e isso fica sendo meio um referendo sobre governo, quem é contra, quem é a favor. Isso já polariza antecipadamente. A lógica do segundo turno, da bolotagem, é justamente isso: é permitir que forças diferentes saiam candidatos e depois, no segundo turno, elas se alinhem para conseguir a maioria do eleitorado. É essa a lógica de uma eleição de 2 turnos. E, portanto, Ratinho Júnior saindo, Caiado, também concordo com a Júlia de que ele poderá ser mais candidato a senador do que presidente, mas vamos lá que ele seja presidente. O próprio Zema e outros, eles estão pensando já não nessa eleição só, mas na próxima. Agora ele já tem a percepção, essa é a última eleição do Lula, se é que ele vai ser candidato. Eu tenho minhas dúvidas se ele se sentir que a eleição ele não tem chances objetivas, determinantes de ser eleito. Na dúvida, eu tenho cá eu não vejo já como uma candidatura definitiva, não. Se o Lula sentir que tem chance de perder, provavelmente ele não sairá, porque será a última campanha dele. Mas vamos lá, a última, se o Lula sai candidato, é a última eleição dele, pela idade. Senão ele ia ficar igual Matusalém, o resto da vida, 300 anos sendo candidato a presidente. Mas ele é a última campanha dele. Então, isso faz com que o tabuleiro político de agora, alguns já queiram apresentar o seu nome, se fortalecendo, se tornando conhecido nacionalmente para a próxima eleição, e não para essa. Então, para alguns, é natural o lançamento de uma campanha no primeiro turno. O Ratinho Júnior, por exemplo, é uma forma dele nacionalizar o nome. Ele tem uma popularidade imensa no Paraná, mas ele não é conhecido no Brasil todo. O pai dele, sim. E a força só do nome Ratinho não vai torná-lo eleito. Mas então ele precisa se tornar conhecido. O Zema, a mesma coisa. São lideranças muito regionais. Por isso, a candidatura deles, o Eduardo Leite, a mesma coisa. Isso faria com que nós tivéssemos uma maior fragmentação dos votos e uma maior, ou quase certeza, de um segundo turno. No segundo turno, aí essas forças se alinham, porque você vai ter novamente a polarização muito provável entre esquerda e direita, entre lulopetismo e bolsonarismo, e, portanto, essas forças que gravitam, elas se juntam no segundo turno. Acredito que a candidatura do Flávio, a pesquisa fala hoje que a candidatura do Tarcísio teria uma chance maior de crescimento. Eu tenho cá minhas dúvidas, porque o Flávio ele pode conseguir reduzir certas resistências ao sobrenome Bolsonaro, porque de todos, o Flávio ele é o mais político, ele é o mais leve no trato, ele consegue transitar bem em outros segmentos. Ele demonstrou já no governo do pai esse tato político maior. É possível, então, ele já conversa com a Faria Lima, ele já dá sinais para o setor financeiro, que está muito machucado pelo governo, o setor industrial, que está muito machucado pela carga tributária absurda que o governo Lula colocou nesses 4 anos, a tal ponto que as empresas passam a ir para o Paraguai, passam a buscar regimes tributários que permitam a sobrevivência dessas empresas e a lucratividade e o livre desenvolvimento.
com investimentos. O Brasil ele se tornou um país, sob o lulopetismo, tributariamente agressivo e, portanto, hostil a investimentos. Não é à toa, se vocês forem observar, a nossa dívida pública no Brasil, ela está sendo paga com os juros da dívida. Esses juros estratosféricos que a gente está vendo é para atrair capital externo, para poder equacionar um país que é absolutamente deficitário e que o governo gasta como se não houvesse amanhã. Então, é por isso que, voltando à questão do Tarcísio, o Tarcísio ele tem uma reeleição para governador de São Paulo, numa posição bastante garantida, muito forte pelo trabalho que ele tem feito. O Tarcísio ele é um realizador, ele é um tocador de obra, ele é um cara de resultados. E isso é muito uma característica do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo gosta do político, do líder realizador, que resolve. É por isso que o PSDB, com o Covas, depois com o Serra, depois com o Alckmin, enfim, e hoje com o Tarcísio, que não é do PSDB, mas é sempre a mesma característica. Foram governos que realizaram, que fizeram muito. Então, mesma coisa a cidade de São Paulo. Veja que o Boulos perde na capital para um cara que no começo era vice do Bruno Covas. Ele não tinha essa característica, digamos assim, carismática, e, no entanto, foi reeleito vencendo o Boulos. Então, a esquerda hoje não tem, digamos assim, líderes para suceder ao Lula, não tem essa característica. O Tarcísio tem uma grande chance, é o grande favorito a ser reeleito no governo de São Paulo, e poderá ser, fazendo um grande governo em São Paulo, poderá projetar-se como um candidato a presidente bastante viável na eleição subsequente a essa. Acho que é nisso que o Tarcísio pensa. Será uma eleição sem Lula, e uma eleição, perdão, que se o Lula hipoteticamente, para a desgraça do país, for reeleito, isso fortaleceria um Tarcísio. Então, essa eleição me parece que é um fim de ciclo do Lula, do lulopetismo, e pode ser o começo ou a consolidação de um ciclo, se o Flávio ganha, do bolsonarismo mais light, um bolsonarismo, digamos assim, que dialoga politicamente, que sabe fazer política. Porque, para terminar, o grande erro estratégico do Bolsonaro no primeiro mandato foi que causou grandes danos ao governo dele, e terminou da forma que terminou, foi o fato dele não fazer uma base parlamentar sólida desde o início do mandato. Ele governou muito com as ruas. Se ele se fortaleceu no primeiro momento, houve reforma de previdência, esse modelo da liderança carismática num país como o Brasil, que depende muito do Congresso, é um semi-parlamentarismo prático, termina sendo engessado, inviabilizado, e por isso foi que ele tentou corrigir a rota na eleição do Arthur Lira para o Congresso. Mas já estava fragilizado e o Supremo se fortalecendo. O Supremo passou a ser a ala petista de ataque ao governo Bolsonaro. Então, viu, Fred? Para mim, o Tarcísio será candidato a governador de São Paulo. Para mim, o candidato pelas pesquisas será o Flávio. E quanto mais candidato no primeiro turno, para mim, eu acho muito mais interessante, a experiência mostra. Perfeito, obrigado, professor. E nessa semana, para além do caso do Banco Master, o que tem mais mobilizado a discussão pública no Brasil é o caso envolvendo a morte de um cachorro em Florianópolis. O cachorro Orelha, o cachorro comunitário na Praia Brava, na cidade de Florianópolis, que acabou sendo morto, e, segundo a acusação, morto por 4 adolescentes. Esse tema tem mobilizado as discussões nas redes, e o próprio deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo defendendo a redução da maioridade penal. Assim como o senador Flávio Bolsonaro também tratou desse tema. Vamos assistir um pequeno trecho do discurso de Flávio Bolsonaro.
e pensa num parceiro, né, que está sempre ali do seu lado, que está sempre alegre, disponível e realmente passa a integrar a família. O presidente Bolsonaro foi o que sancionou a lei que endureceu as penas contra quem pratica esse tipo de ato, né? E ainda mais quando é menor de idade, aí para aqueles que, como nós, defendem também a redução da maioridade penal, um moleque que faz isso com um cachorro, obviamente sabe o que está fazendo, sabe que vai fazer aquele outro ser sofrer e mesmo assim faz. Vargas, há muito tempo se discute no Brasil, especialmente quando tem casos rumorosos, a redução da maioridade penal. É chegada a hora dessa pauta ser aprovada no Congresso? Qual que é a sua posição, sua opinião a respeito? Fred, eu vejo no debate brasileiro esse tema ser comumente tratado como uma espécie de tabu. Como se nós estivéssemos desviando o foco do problema e ignorando a importância de concentrar a atenção em políticas que garantam uma boa estrutura familiar, uma boa educação, uma boa assimilação de valores para que os jovens possam desenvolver-se com autonomia e, a partir da vida adulta, assumir as responsabilidades pelos seus atos. Mas me parece que quando a gente coloca essa posição brasileira, que estabelece o limite mínimo de idade para a responsabilidade penal em 18 anos, com o que acontece em todo o mundo, o que nós percebemos é que o Brasil, na verdade, é mais uma exceção do que a regra. Vamos fazer uma comparação rápida com o que países em diversos continentes fixam como a idade mínima para a responsabilidade penal, criminal. Então, primeiro, começando pela Europa. Alemanha, 14 anos de idade. França, 14. Espanha, Itália, 14. Holanda, 12. A Suécia, neste momento, é um grande debate nacional. Porque a responsabilidade criminal na Suécia começa em 15 e o governo está reduzindo para 13. Isso começará a valer a partir do meio do ano. Agora, como é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não tem um critério nacional, os estados têm referenciais diferentes. Boa parte dos estados estabelece que isso dependerá do caso e, portanto, não haveria limite inicial. Alguns estados estabelecem a idade mínima de 10 e outros, como a Carolina do Norte, 7 anos de idade. Agora, como é na África, um continente que às vezes a gente não presta muito atenção. Na Nigéria, 7 anos de idade. No Quênia, 8 anos de idade. Na África do Sul, 12 anos de idade. Marrocos, 12. Angola, 16. Moçambique, 16. Como é na Ásia, Japão, 14. Coreia do Sul, 14. China, 16, com exceções para crimes mais graves. Índia, entre 7 e 12 anos, a depender do tipo de crime. Paquistão, 7 a 12 anos. Bangladesh, 9. O que eu estou querendo dizer, Fred? Poucos países do mundo hoje estabelecem o limite de 18 anos como uma condição para a responsabilidade criminal. E a verdade é que a vasta maioria dos países, pelo menos nesse exame breve que eu fiz, que eu creio que é representativo, hoje olham para limites da maioridade penal que são significativamente inferiores àquele estabelecido no Brasil. Então, a primeira conclusão a que eu creio que se deva chegar, Fred, é que simplesmente reafirmar 18 anos de idade como um critério que parece ser o representativo dos melhores valores ou da melhor experiência global, não é verdade. A segunda questão é, já que isso não é verdade, seria compreensível ou natural e desejável que o Brasil colocasse essa discussão no âmbito político brasileiro neste momento? Me parece que sim. Nós temos assistido, não agora, por um episódio lamentável de uma violência contra um cão que choca as pessoas, e nós temos visto uma sensibilidade cada vez maior das populações e das famílias com os animais no Brasil, mas episódios de crimes bárbaros cometidos por adolescentes que envolvem homicídios, que envolvem tráficos, que envolvem desestruturações de famílias e comunidades, que provocam sim uma sensibilidade popular e eu creio que mereceriam um debate sério no Brasil sobre a possibilidade da redução da maioridade penal. E Fred, a julgar
pelos exemplos que eu acabei de mencionar, se nós reduzíssemos a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos, como episodicamente tem se proposto no Brasil, ainda assim, o teto brasileiro seria superior à vasta maioria dos estados na Europa, na Ásia e, pelo que eu tenho percebido, em boa parte do planeta. Perfeito, obrigado, Vargas. Júlia, até estava me recordando, enquanto o Vargas falava, daquele famoso caso do índio Galdino, né, em Brasília, em 1997, que também ali alguns adolescentes tacaram fogo no corpo do índio que estava dormindo no ponto de ônibus, ele acabou vindo a óbito. E desde essa época já se discute muito esse tema da redução da maioridade penal. No entanto, a maior resistência, né, as pesquisas de opinião indicam que a população brasileira é majoritariamente favorável à redução. No entanto, uma resistência especialmente por parte da esquerda. Você acha que finalmente com esse caso há viabilidade dessa pauta passar no Congresso? Não, Fred. Não, porque a característica principal da esquerda é exatamente a hipocrisia, a contradição, né? Eles defendem socialismo, mas eles adoram luxo. Quando eles têm oportunidade, eles vivem vidas nababescas. Então, esperar a coerência dessa parcela de deputados e senadores esquerdistas no sentido de, no ensejo da morte do Orelha, decidirem aprovar a redução da maioridade penal, pode esquecer. Não vejo mesmo. Agora, claro que a política ela sempre abre muitos campos. Se essa mobilização continuar acontecendo, porque o caso do cão-orelha, ele ultrapassou a disputa de esquerda e direita. Você viu políticos tanto da esquerda como da direita se posicionando. Por quê? Porque a sociedade brasileira cada vez mais convive com animais, né? As famílias cada vez mais têm bichos de estimação. Muitas famílias, inclusive, têm só bichos de estimação, não tem ali a presença mais de filhos. Então, qualquer pessoa que seja normal mesmo, sabe? Se revolta com o que aconteceu. Porque um cão é um ser absolutamente inocente, indefeso. Quem tem animal de estimação sabe do que eu estou falando, tá? É uma pureza que nenhum ser humano consegue ter, a pureza de um cachorro, a lealdade, o carinho, a presença. Então, é uma tragédia, é uma barbaridade que eu fico feliz que tenha causado a comoção que causou. Eu realmente fico feliz, porque você percebe que ainda existe humanidade. Porque esses adolescentes, eles são psicopatas. Inclusive, os psicopatas, eles começam a maltratar, a humilhar, a torturar animais. A trajetória deles é essa. Começa com bicho e depois vai expandindo para pessoas, né? Então, são pessoas que dificilmente teriam alguma possibilidade de conviverem de modo que a sociedade não estivesse ameaçada, né? Então, lá atrás, em 97, no caso do Galdino, eu era criança, eu morava aqui em Brasília, foi uma grande comoção, e naquele período não existia uma direita no Brasil, né? Então, pelo que eu me recordo, esse debate de redução da maioridade penal, ele nem aconteceu, sabe? Não foi esse o cerne da questão. Agora, graças a essa direita que existe no Brasil, que se reconhece no Brasil e que é grande, e que hoje é instrumentalizada pelas redes sociais, é que essa tragédia do Orelha levantasse o debate da redução da maioridade penal. Porque se não fosse a direita, a esquerda não falaria sobre isso. Aliás, a esquerda não está falando sobre isso. A análise que a esquerda faz desse caso é a de que esse caso aconteceu porque se tratam de adolescentes ricos, protegidos pelas suas famílias, como se adolescentes pobres também não praticassem esse tipo de crime. Como se a grande questão fosse econômica e não fosse uma doença, que é a psicopatia. Tudo eles colocam nesse filtro marxista.
Tudo é uma disputa de classes, tudo é explicado com base nisso. Então, o que eles estão pregando? Que vá para cima dos pais desses meninos, que coloque, aí sim, que puna os pais desses meninos, que aplique multas, que empobreça essas famílias. Mas a punição em si desses torturadores, que é o que eles são, você não vê ninguém da esquerda falando sobre redução da maioridade penal. Ninguém. Essa é uma fala estritamente da direita. Então, assim, claro, se esse assunto continuar sendo discutido, se surgirem novos elementos, pode ser que sim, pode ser que se construa ali uma maioria pegando deputados do centro com deputados da direita e consigam avançar na pauta. Mas, assim, a priori, jamais. Jamais. E a esquerda, gente, como ela já existe há muito tempo, ela está na política há muito tempo, ela sabe se movimentar nas casas, na Câmara e no Senado. Elas dominam o regimento interno. Então, elas conseguem se desvencilhar de diversas situações que, se fosse apenas pelo número de votos, eles perderiam. Mas como eles sabem lidar ali no dia a dia, no jogo mesmo, porque eles são experientes, eles conseguem. Eles conseguem se safar de pautas ruins para eles e aprovarem as pautas que eles quiseram. O Lula aprovou o que ele quis com esse Congresso. Quem deu munição para o Lula comprar voto, porque esses programas populistas deles é isso, compra de voto, quem deu muitas vezes foi a direita, que não teve coragem de enfrentar as redes sociais e de dar um voto contrário ali numa pauta populista, visando o longo prazo. Não, eu não vou votar aqui nessa pauta porque eu não quero dar dinheiro para o Lula. Eu não vi isso acontecer. Eu vi poucas vezes. Quando eu vi só o Novo fazendo isso. Os outros deputados de direita não tiveram coragem de se opor a pautas populistas ali, não. Mas, para quem sabe jogar o jogo, quando a pauta é ruim, você tem que trabalhar para que ela não seja pautada. O jogo é anterior, é muito anterior. É de assessoria com assessoria que trabalha ali para não deixar cair na pauta, para não trazer o constrangimento para o parlamentar. Mas tudo isso depende de uma vivência. Infelizmente, a direita ainda é muito novinha, mas está crescendo, né? Cada vez mais o parlamento é mais à direita e, naturalmente, a direita começa a amadurecer e, a partir daí, quem sabe, numa próxima legislatura, no Congresso eleito por 2026, a gente tenha força, musculatura para ver certas pautas como essa da redução da maioridade penal serem aprovadas. Mas nessa legislatura, não. Perfeito, obrigado, Júlia. Professor Adriano, por que tanta resistência à aprovação dessa pauta no Congresso Nacional, se é uma pauta que é tão popular entre os brasileiros? Olha, Fred, tem uma característica que a Júlia falou, que tem o aspecto ideológico a esquerda, por exemplo, ela tem uma visão do direito penal do que se chama de abolicionismo penal, que é com políticas como desencarceramento, despenalização, descriminalização. Veja, por exemplo, essa questão do que eles chamam dos excluídos. Veja, por exemplo, na questão do tráfico de droga, do uso de entorpecentes. São temas sempre caros à esquerda, com essa lógica do marginalizado, em que eles utilizam como bandeira, tá certo? É sempre aquele conflito entre ricos e pobres ou entre opressores e oprimidos. Essa é a chave intelectual rasteira com qual a esquerda normalmente trabalha. Então, a gente precisa superar essas discussões do ponto de vista ideológico, entender que, de fato, existe um direito penal da law and order, quer dizer, a lei e ordem, que naqueles crimes violentos você tenha um rigor maior para se evitar, para se vir como um sistema de prevenção penal, a prevenção geral penal, a partir do medo das medidas constritivas. Você tem também essa lógica do abolicionismo. São conflituosas, são duas linhas que se chocam muitas vezes,
E isso, por vezes, é colocado sempre como uma relação entre direita e esquerda, mas penso eu que essa questão da maioridade eu vejo de uma forma, digamos assim, com um grão de sal. Eu não sou favorável à quebra, à ampliação da minoridade penal em todos os casos. Eu acredito que essa política de todos os casos por igual você gera distorções. Então, por exemplo, a minoridade penal em crimes hediondos, crimes de sexuais, com violência, por exemplo, estupro, é, crimes de homicídio, de latrocínio. Então, você tem crimes que, do ponto de vista penal, eles são considerados extremamente graves pelos danos que eles causam, pela violência. As pessoas sequestro, posse sexual com violência mediante fraude. Então, você tem uma série de crimes que são bem mais grave e que o adolescente ele tem consciência do que ele está fazendo e existe um grau muito maior de reprovabilidade e que precisaria, portanto, as medidas do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, elas estão absolutamente em desuso, era um certo romantismo. Eu fui juiz da infância e adolescência no meu período de magistratura, o ECA estava iniciando, o Estatuto da Criança e Adolescente estava iniciando em vigor e tinha realmente uma visão muito romântica, muito protetora, que distorcia em muito essas políticas penais em relação a adolescentes e a crianças. Então, penso que essa regra de minoridade, assim, comum a todos os crimes, não me parece a melhor política. Ela deveria ser, nesse sentido, mais equilibrada. Por outro lado, é preciso ter políticas públicas voltadas, como no ECA se prevê, para adolescentes. Por exemplo, esses adolescentes que praticaram esse absurdo em relação aos animais, eles merecem sanções. Não necessariamente sanções penais as mais graves. É porque, na verdade, esse tema, por exemplo, é até difícil a gente falar nesse instante, porque há um fator emocional muito grande. E todo emotivismo na discussão sobre políticas públicas penais gera o que a gente chama de populismo penal e a criação de um direito penal que a gente chama direito penal simbólico. O que é isso? A gente, no momento de hiperdramatização, porque, veja, com as redes sociais, quantos cachorros, quantos animais de estimação não são objeto de violências assim? Aí o que é que acontece? Aparece um caso desse que ganha uma repercussão midiática. É como foi aquele caso do cachorro que morreu, se eu não me engano, no avião, e mudou a legislação na questão da aviação para admitir animais de estimação dentro de transporte. Então, nesses momentos, há um clamor. E esse clamor motiva os políticos a tomarem medidas em leis que nem sempre elas são sopesadas, elas são feitas no calor da emoção. E às vezes as consequências não são as melhores. Então, penso eu, por exemplo, que casos como esse devam ter, sim, medidas rígidas em relação aos adolescentes, mas que, quando você coloca um peso muito grande nessa questão da descrição penal, aí começamos a ter um direito penal simbólico e perigoso. Por exemplo, vamos supor violência a animais domésticos. A animais não domésticos, também essa violência deve ser criminalizada. O que é que significa violência para fins de animais? O abate por exemplo, de gado para fins alimentares é considerado violência? Então, essas discussões, elas não podem, elas têm que ser levadas muito a sério para que na descrição, por exemplo, de políticas públicas penais, termine não se criminalizando uma série de condutas que afetam a sociedade, cuja emenda sai pior do que o soneto, e no final de contas a gente vai ter que ter todo mundo vegetariano. Isso que eu estou dizendo a vocês não é absurdo, não, porque há linhas penais que defendem justamente isso que eu estou dizendo. Na Alemanha, por exemplo, existe uma corrente penal de defesa dos animais
que propôs e propõe modificação da legislação para proibir abate de animais. Vocês sabem que há pouco tempo teve legislação, ou busca de legislação, para proibir pesquisas científicas com utilização da questão de animais para certo tipo de pesquisa. Eu vou, por exemplo, dizer a vocês um exemplo. Quando houve o início daquelas cirurgias laparoscópicas, que são aquelas que você não faz o corte, faz aquelas incisões mínimas, o animal era utilizado para os primeiros testes e as primeiras práticas, porcos, porque os porcos reproduzem um pouco os órgãos internos dos seres humanos. Então, os médicos treinavam no começo não em outros seres humanos, treinavam usando porcos. Então, esse tipo de comportamento seria típico, seria penalmente relevante? Eu estou trazendo assim esses elementos todos para mostrar que esse não é um assunto que a gente possa tratar só na emoção. Tem muitos aspectos a serem tratados. Obviamente que esse tipo de violência que demonstra uma deformidade psicológica, demonstra uma deformidade na educação desses jovens e demonstra que esses jovens mereceriam sim uma reprimenda do Estado, já que inclusive os pais não deram a reprimenda que deveriam dar. Então, isso de fato. Agora, como a gente vai transformar isso na paixão, no calor do momento, em medidas penais que atingem muito mais questões e fatores? Então, por exemplo, nessa questão da menoridade, o desencarceramento que se fala em políticas públicas. Olha, quando eu fui juiz da infância, no interior de Alagoas, em Penedo é uma cidade histórica que ela fica na beira do São Francisco, na margem mesmo, na calha do São Francisco. E ali, porque tem o Rio São Francisco, passava muita droga, tá certo? O Conselho Tutelar e o Juizado da Infância salvou muitas crianças e muitas adolescentes tirando da criminalidade, com as medidas que o ECA prevê. Então, eu, como juiz da infância, entendo que o Estatuto da Criança e Adolescência, ele tem uma importância sim. E a gente não pode ter uma política pública apenas no sentido de encarceramento ou de medidas penais elevadíssimas, que por vezes não solucionam, ficam simbólicas, e só quem se arrebenta na ponta, e nesse sentido é verdade, é quem não tem poder econômico. A gente precisa de um equilíbrio na questão das políticas públicas penais. Então, eu, com a minha visão de conservador, com a minha visão de direita, para deixar isso bem claro, eu entendo que essa não é uma discussão ideológica, política apenas, mas de políticas públicas penais, pensando também nos efeitos colaterais das medidas que a gente pode tomar. E para finalizar, em relação a essa questão desse cachorro, desses adolescentes, esses adolescentes, claramente, eles sofrem de uma patologia. Pode ser até uma tendência criminógena, seja lá o que for. E precisava ter medidas. Agora veja, o clamor público que se forma em torno disso é por causa também das redes sociais. Se vocês pegarem, para terminar, a literatura de política criminal hoje, no mundo, não é só no Brasil não, muitas das decisões tomadas, depois com consequências graves, são tomadas a partir do populismo penal. Aí aparecem os políticos de direita, de esquerda, que naquela circunstância, vou dar um exemplo, para terminar mais uma vez, a questão das políticas públicas voltadas ao feminicídio. Observem que cada vez são penas mais rigorosas, sem políticas públicas de campanha, de cultura, de educação, e quanto maior essas políticas, você não vê a criminalidade baixar. Então, significa o quê? Que só aumentar a pena não significa a solução das práticas sociais. A pena é um instrumento, o direito penal é um instrumento, mas ele não é só a solução. A solução é também outra, de políticas públicas que melhore o perfil nesses campos da sociedade. Perfeito. Obrigado, Eu professor. tenho tempo para falar sobre isso? Tem, mas breve.
É só porque é o seguinte, o crime de maus tratos no Brasil, ele já tem uma pena bastante razoável, que ela pode ir de 2 a 5 anos, inclusive ela foi majorada no governo Bolsonaro, o Bolsonaro sancionou a lei. Então, o que está revoltando a sociedade é o fato de que esses adolescentes não pagarão a pena, não sofrerão a penalidade que hoje já está pacificado na lei. Né? Então não é aumentar a pena para quem pratica maus tratos. A questão é se esses meninos, esses adolescentes, e aí eu vou chamar de monstro, se eles simplesmente não vão pagar por isso. Porque maus tratos, e eu acho que... Mas se eles tiverem... Que você, professor, trouxe é muito bom, e eu aqui parabenizo, inclusive, a sua coragem de falar sobre isso. Agora, a grande questão é: existe fenômeno público, existe uma questão cultural, mas também existem questões individualizadas. E esses indivíduos, eles são perigosos. Então, por mais que tivéssemos uma política de educação para respeito aos animais, assim como também educação para respeito às mulheres, nós também precisamos entender que as pessoas são diferentes, elas têm as suas individualidades e muitas, inclusive, nascem com doenças que não vão ter possibilidade de cura, né? Então, assim, é muito mais sobre proteger a sociedade desses monstros, né, que praticaram esse crime e de exigir que eles paguem por isso. Porque o que a gente está acompanhando, o que tudo indica, é que eles vão ser condenados a prestarem serviços à comunidade, a pagarem multa. Isso não é o bastante. Então, essa é a discussão do momento. Não é aumentar a pena para quem praticar esse crime. É que quem praticou, que pague. Eles podem ficar 3 anos na FEBEM, 3 anos cumprindo, não só multa. Eles podem ser responsabilizados e o Estado deve responsabilizar, porque, como você disse, essa matéria está tipificada criminalmente. E aí o Estatuto prevê medidas sociais, socioeducativas para eles, inclusive que eles fiquem com a sua liberdade cerceada mas sem estarem encarcerados com bandidos de alta periculosidade, e com isso participando de um aumento de criminalidade. Eu acho que você está certíssimo, Mas Júlio. eles têm alta periculosidade, professor. Eles têm alta periculosidade, professor. Eles pegaram um prego e macetaram na cabeça do cachorro. Olha, isso é altíssima periculosidade. Né? E ainda há suspeitas de que eles tenham afogado já outros cães, e o que será que eles não fizeram? Então, assim, eles merecem estar no meio de presos de alta periculosidade. Eu entendo essa discussão e a gente tem que tomar cuidado com o progressismo, até que evolui aí para uma pauta veganista. Perfeita essa sua colocação. Mas maus tratos, é muito fácil de você identificar maus tratos na realidade. O sadismo, né, a capacidade que eles tiveram de se organizar num grupo e maltratar um ser, sabe, incapaz de defesa. Então, assim, eles são perigosos, a sociedade não merece conviver com eles e eles deveriam pagar por isso. E a sociedade brasileira passa a mão na cabeça deles por causa da idade, assim como passa a mão na cabeça de um menino que estuprasse uma menina, que estuprasse um menino, e por aí vai. Então, assim, eu confesso, eu acho que a gente concorda, ô Júlia. A gente concorda, Júlia. A gente concorda, Júlia. Eu acho que o ponto, por isso que eu falei só da questão do equilíbrio. Você pode ter uma redução de minoridade que não seja uma régua. Que determinados tipos de crime de maior violência ou de maior repercussão, ou, por exemplo, essa questão de violência, de morte, de assassinato, de latrocínio, de estupro, e até nesses casos graves, como esse negócio dessas crianças, desses adolescentes aí, que você tem uma redução. Mas a gente tem que ter muito cuidado só para isso não ser, digamos assim, a solução ser simplesmente aumentar a pena, aumentar crime, e ter como consequência efeitos colaterais deletérios para a sociedade. É só esse apontamento que eu estou fazendo, a gente sair
é só do populismo penal. Que eu tenho medo, às vezes, é que o Congresso Nacional ele vai no embalo e aí sai cada lei louca que faz medo. Perfeito. Obrigado pelo diálogo instrutivo aí de ambas as partes. Aproveitando, professor Adriano, obrigado pela participação. Sempre uma honra ouvi-lo e aprender aí com o senhor. Olha, que coisa boa esse papo com a Júlia, com todo mundo, com vocês aí na bancada, viu? Sempre uma honra estar com vocês. Opa, obrigado. Júlia, também faço as palavras que eu falei para o senhor, também para você. Excelente ouvi-lo e obrigado aí pelas considerações. Eu que agradeço, e é bom a gente ter exatamente um espaço em que haja a possibilidade de trazer diferentes perspectivas, porque é nisso que acontece o crescimento, né? Quando a gente pensa igual e a gente acha que discordar é um problema, é uma ofensa, a gente não cresce como sociedade. Então, eu acho que esse caso, ele suscita essa oportunidade de discussão, e mais do que isso, né? Talvez a gente tenha uma oportunidade mesmo de virar essa chave no Brasil. Então, assim, eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos. Obrigado. E esse é o propósito do Última Análise, justamente suscitar esse debate de forma construtiva, como vocês fizeram. Obrigado aí. E Vargas, agradecer aí pela sua presença hoje, né? Vindo diretamente de São Paulo, uma honra também ouvi-lo e aprender com você. Um prazer participar aqui presencialmente, também contribuir no diálogo com o Adriano, com Júlia. Em breve estamos juntos outra vez. Isso aí, valeu. E agradecer também a sua audiência no programa Última Análise. E aproveite também para assinar a Gazeta do Povo. Você tem acesso ao conteúdo exclusivo, ao excelente time de colunistas, a e-books, cursos. E para assinar a Gazeta é muito fácil. Basta clicar nos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, usar o QR Code na tela ou ainda acessar diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/oferta. E você paga somente R$1 pelos 6 primeiros meses. É a promoção especial de aniversário da Gazeta do Povo que completa 107 anos de existência. Também agradecer aí a sua audiência. Na segunda-feira, Marcos Tosi reassume a apresentação do programa Última Análise. Eu estava cobrindo as férias dele, voltarei também aqui a participar da Última Análise como comentarista, mudando de função, e quero agradecer por você que nos acompanhou nessas últimas 3 semanas, e segunda-feira estamos de volta. Além disso, a Gazeta do Povo tem uma grande grade de programação, Café com a Gazeta, às 7 horas da manhã, Sem Rodeios, às 1h30 da tarde, e esse Última Análise, às 7 horas da noite. Muito obrigado e até segunda-feira. Um forte abraço.